Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta primeira sexta-feira do mês, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, reze comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a igreja também celebra um grande santo, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso escreveu obras lindas de espiritualidade, dentre elas uma bem conhecida mariana, As Glórias de Maria, sobre a confissão, sobre a Eucaristia. Depois eu peço que você possa buscar conhecer um pouco mais dos escritos de Santo Afonso, esse grande homem dentro da moral cristã, católica, foi um grande expoente. Então você vai aí na internet, tem muita coisa sobre Santo Afonso, eu recomendo que você possa conhecer. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico da vida dele, mas vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58. Mateus capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58, que diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou ler um pequeno histórico sobre a vida de Santo Afonso. Afonso é um santo italiano, ele nasceu na Itália em 1696 e morreu em 1787. Foi um brilhante advogado na juventude e posteriormente presbítero. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, destinada à evangelização dos pobres em forma de missões e retiros. Tornou-se um apóstolo do culto à Eucaristia e à Santíssima Virgem Maria. Festejando a sua memória, nos proponhamos a ser sempre fiéis testemunhas de Cristo, apesar das oposições. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Vamos agora meditar o Evangelho. O Evangelho de hoje fala sobre Jesus, que vai até a sua terra, o lugar onde ele cresceu, ele viveu e cresceu, Nazaré. E lá ele não é bem recebido. Lá ele não é bem aceito. Lá ele, inclusive, é rejeitado. O levaram para a beira de um precipício e queriam jogá-lo lá embaixo, em Nazaré. Depois que ele pregou na sinagoga, não gostaram muito do que ele disse e então queriam matar Jesus. E disse que Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Hoje diz aqui que ele não fez milagres ali. Por quê? Razão, motivo? Porque eles não tinham fé. Jesus, ele já estava bem popular, o seu nome já era muito conhecido, ele já era muito buscado, mas ali, no lugar onde ele cresceu, onde ele viveu e cresceu, ele não recebeu toda a acolhida que ele recebeu em tantos outros lugares. Meu povo, isso que Jesus falou é muito sério. Eu queria, na verdade, acentuar dois elementos do Evangelho de hoje.
O primeiro, exatamente essa grande dificuldade de nós nos tornarmos santos no seio da nossa família, no seio do lugar onde nós vivemos. A gente muitas vezes valoriza tanto a santidade de fora, dos outros, mas daqueles que estão ao nosso lado, buscando essa santidade, muitas vezes nós não reconhecemos, muito menos valorizamos. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Pode ser que seja verde, mas pode ser que seja sintética, né? Não seja grama mesmo. Então, às vezes, a gente olha para os santos dos outros países, a gente olha para a vida daquela pessoa que está na internet, daquele influencer católico, daquele lá que está esbanjando santidade, mas será que é aquilo mesmo? Sabe? Tem um provérbio que diz que nem tudo que brilha é ouro. Aqueles santos que foram canonizados pela igreja, tudo bem. Nós podemos acreditar e devemos acolher a sua intercessão e os seus testemunhos. Mas esses que estão pelejando ainda por aqui, não é porque estão longe ou porque aparece mais, que você tenha que valorizar mais do que aquele que está perto de você lutando para ser santo, lutando para dar um testemunho de vida cristã. Às vezes, nós não somos capazes de reconhecer o esforço que o outro faz. Ah, não, o bispo daquela diocese é mais santo do que o meu. Ah, o padre daquela paróquia é mais santo do que o meu. Ah, aquela esposa sim é santa, a minha não é. E aí a gente vai nessa dificuldade de enxergar a santidade naqueles que convivem conosco, porque de fato, quando nós estamos bem próximos, né, uns dos outros, as máscaras elas não se sustentam. Os scripts, né, os personagens, eles caem por terra. Por isso que é tão difícil ser santo em casa. Por isso que é tão difícil ser missionário em casa, dentro da nossa família. Porque ali, no fundo, todos nos conhecemos. Sabemos as nossas qualidades e sabemos os nossos defeitos. Mas a gente precisa compreender que o laboratório de santidade da nossa vida é exatamente entre aqueles que nós convivemos. Com quem nós convivemos, o ambiente que nós estamos. Por que eu vou achar que eu só vou ser santo se eu for para a África ser missionário lá? Se eu for para outro país ser missionário lá? Não. Eu preciso florescer, Santa Clara dizia isso, eu preciso florescer aonde Deus me coloca. Então, nós devemos buscar a santidade no lugar onde nós estamos, dentro do tempo que nós vivemos. Então hoje, Jesus, ele não foi valorizado. Não é o filho de José, não é o filho de Maria, os parentes dele não moram aqui, agora está essa fama toda aí. É como alguém dissesse para mim, esse frei aí não é ali do Antônio Diogo, lá do Caminho do Susto, não é o filho do seu Antônio e da Dona Fátima? E agora está pregando, está aparecendo aí nas redes sociais. A gente tende a desvalorizar, a desmerecer o que é nosso. Sabe, uma vez eu vi uma frase do Braulio Bessa, poeta aqui do Ceará. Eu admiro muito. O Braulio disse uma vez: nós gostamos muito de famosos e não de artistas. Como assim, Frei? Às vezes a gente só gosta daquele cantor americano, daquele cantor europeu, ou daquele que é lá de outras regiões do Brasil, e os nossos a gente não valoriza. Ou aquele que está começando, a gente não valoriza. A gente não dá joinha, a gente não compartilha, a gente não vai no show.
só gosta do que é de fora, porque os que são daqui a gente não valoriza, não reconhece. Claro, eu estou falando com quem tem qualidade, né? Ou pelo menos está buscando se qualificar. Também não pode ser qualquer coisa, né? Mas normalmente a gente gosta mais de artistas, ou aliás, muito mais de famosos, quem está aí na mídia, aparecendo muito, do que de artista mesmo, que às vezes está ali, cantando e tocando num barzinho da esquina, e que tem uma qualidade vocal, que toca muito bem, que canta muito bem, e a gente não valoriza porque é o filho da Dona Maria ali da esquina. Preocupante, né? Então Jesus, ele passou por isso. E o segundo aspecto que eu queria ressaltar é a questão da fé, da credibilidade. Jesus não fez milagres em Nazaré, porque eles não acreditaram em Jesus. A dureza de coração, a frieza, a indiferença, um coração obstinado para acolher Deus que vem ali e visita o seu povo. A gente precisa cuidar da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.